Aqui estamos para dar seguimento ao nosso estudo do livro Mediunidade e Sabedoria, de Carlos Barcelli e Odilon Fernandes. Item 121. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Diz Odilon. Os de Jesus são os que fazem a vontade de Deus. Os nossos, porém, são os espíritos com os quais nos comprometemos no pretérito. Vivem conosco debaixo do mesmo teto. 122. E os que desamparam a família a pretexto de dedicação exclusiva à mediunidade? Responde Odilon. Estão incorrendo em grave equívoco. O lar é a primeira responsabilidade da maioria dos espíritos corporificados no planeta. 123. Enquanto o médium tem que escolher entre a mediunidade e a família? Resposta de Odilon. Os espíritos superiores jamais os colocariam em semelhante impasse. Não raro é um médium que quer se ver livre das obrigações que naturalmente lhes requisitam o espírito a maiores testemunhos de fé. Temos que estar sempre alertas, meus amigos. A nossa primeira responsabilidade é com a família. Nascemos juntos por algum motivo importante. Temos que cumprir as nossas tarefas de nascimento. Item 124. O médium pode ser considerado um espírito missionário? Responde Odilon. Todo aquele que se ocupa com as questões transcendentes da vida está concorrendo para a sua espiritualização e das demais criaturas, trabalhando pela expansão do reino divino sobre a face da terra. Nesse sentido, sem dúvida, todo medianeiro, por mais insignificante que seja a sua tarefa, pode ser considerado um missionário das verdades eternas que procura difundir entre os seres humanos a partir de seu testemunho de fé no cotidiano. Item 125. Todavia, missionário na exata acepção da palavra? Responde Odilon. Poucos são os que se encontram em condições de exercer legítimo mandato mediúnico na Terra. Muitos reencarnam na esperança de cumprir com o programa de trabalho previamente elaborado e contam com o aval dos espíritos superiores para se dispor a tutelá-los na jornada. Infelizmente, no entanto, terminam por se corromperem, traídos por suas próprias fragilidades de ordem moral. 126. Por que, normalmente, o médium se complica tanto? Responde Odilon. Porque extrapola e se deixa dominar pelo personalismo. Embriaga-se do incenso da vaidade, das ilusões, ignorando a realidade de si mesmo. Passa a lutar por poder e prestígio, disputando-os acirradamente com os companheiros que constituem ameaça ao espaço que pretende ocupar na esfera das ambições subalternas. Item 127. E o assédio dos espíritos obsessores, inimigos da causa? Nos fala Odilon, os espíritos, no corpo ou fora do corpo, sempre se aproveitam da porta da invigilância que lhes escancaramos por livre e espontânea vontade. A rigor, os obsessores não podem ser responsabilizados pela queda ou pelo desvio de um médium, que jamais deverá inculpar a quem quer que seja pelas consequências de suas atitudes imprevidentes. Item 128. Um médium poderá se desvirtuar e mesmo assim continuar exercendo larga influência sobre as pessoas? Responde Odilon. O discernimento é de poucos. É perfeitamente possível que, camuflando as suas intenções, um médium, a pretexto de servir a doutrina, manobre no sentido de colocar os adeptos incautos a serviço de suas ambições pessoais. Existem médiuns que, coadjuvados pelo mundo espiritual inferior, exercem estranho e inexplicável fascínio sobre multidões inteiras. Meus amigos, muitos nem são espíritas, porque médiuns todos somos. Há líderes políticos e religiosos que exercem o seu fascínio a multidões inteiras e serão eles responsabilizados por isso. Item 129. Eu compreendo.
E nos responde Odilon. Não lhe seria fácil, por exemplo, na condição de médium, mistificar? Item 130. Seria. A mediunidade é um campo fértil para os que pretendem enganar a boa-fé das pessoas, submetendo as mentes frágeis. Diz Odilon, a história está repleta de líderes políticos, como eu falei agora há pouco, religiosos também, que ludibriam o povo por longos períodos. Lobos famulentos em pele de cordeiro que pronunciavam constantemente o nome de Jesus, sem nada terem de comum com ele, Jesus, que sabiamente nos advertiu: nem todos os que dizem Senhor serão entrarão no reino dos céus. Item 131. Os espíritos poderiam dominar comunidades inteiras, subvertendo as criaturas em uma espécie de hipnose coletiva? Perguntou o Bacelli. Sim, diz Odilon. E os que lhes opõem, refletindo isoladamente a luz que se derrama dos planos superiores, costumam pagar pesado tributo às trevas, sendo praticamente trucidados, como aconteceu ao nosso Mestre e Senhor, que foi condenado à morte na cruz pelo povaréu ensandecido. Item 132. A humanidade, então, como um todo, estaria à mercê dessas influências espirituais negativas? E a ação dos espíritos benfeitores? Nos diz Odilon. Sintonia mediúnica é uma questão de preferência. Ninguém, em parte alguma, está completamente à mercê das forças do mal. Os alvitres, advertências do bem, jamais se calam e se fazem ouvir no âmago de cada ser, que é livre para escolher o caminho que deseja palmilhar, na aquisição das experiências que lhes dizem respeito. O bem impera, absoluto e soberano, ante a relatividade do mal. Item 133. No entanto, é forçoso admitir que a relatividade do mal impõe embaraços à supremacia do bem. Mas, diz Odilon, o mal sempre concorrerá para a maior e definitiva vitória do bem, que, a rigor, é simplesmente uma questão de mais ou menos tempo na senda do aperfeiçoamento individual e coletivo. Somente a luz emana de Deus. A treva é uma criação transitória do espírito tendente a desaparecer. Item 134. Existem epidemias obsessivas que periodicamente acometem o organismo social da humanidade? Responde Odilon: as guerras, a violência urbana nas grandes cidades, o culto generalizado às paixões efêmeras da carne e, consequentemente, a indiferença pertinente aos valores do espírito são alguns indícios das epidemias obsessivas, motivadas por imensas falanges de espíritos que se concentram, exercendo quase irresistível coerção psíquica sobre os que se encontram encarnados, sem defesa espiritual que os imunize contra a ação enfermiça das trevas. Item 135. Mas, doutor Odilon, voltando à questão da recepção mediúnica. O que o espírito transmite ao médium é uma ideia, sendo que a palavra nada mais é que o seu revestimento de sua figuração articulada, nos explica Odilon. 136. E o pensamento? Pergunta Bacelli. O pensamento é o idioma universal, a fala original de todos os espíritos, o modo com que Deus entra em contato com as criaturas, expressando-se de acordo com a cultura de cada povo, explicou Odilon. Questão 137. E a palavra articulada ou escrita? É mera tradução do pensamento, explica Odilon. O médium é um tradutor de ideias, do qual o espírito se vale com base nas condições que lhe são oferecidas. Digamos assim, quanto maior o banco de palavras do medianeiro e a abrangência de seus conhecimentos, maior facilidade o espírito comunicante encontra para se fazer entender através do convencionalismo das palavras. Item 138. A rigor, a ideia dispensaria o concurso das palavras? Sim, diz Odilon. Entre os espíritos superiores, a palavra é obsoleta. A convivência entre as pessoas não permite, às vezes, que se entendam por um gesto ou um olhar. O corpo material é veículo de expressão do espírito encarnado. Além dos 5 sentidos básicos com os quais o ser humano se põe em contato com o mundo exterior,
Outros sentidos de natureza física, quase imperceptíveis, concorrem na leitura e na interpretação dos fenômenos à sua volta. Item 139. E a sensibilidade mediúnica? Pergunta Bacelli. É o sentido que lhe permite incursionar para além dos limites da matéria, explica Odilon. A mediunidade de efeitos intelectuais é um sentido do pensamento, uma antena de natureza psíquica. Item 140. A base da mediunidade? É de natureza anímica. O espírito opera com o que o médium lhe oferece. Vejamos os raios de sol que atravessam uma vidraça colorida, adquire sua cor característica. O espírito se comunica através do médium e não pelo médium. Muito interessante, muito interessante. Por hoje ficamos por aqui. Já são 140 perguntas de Bacelli. Vamos ver o que mais aprenderemos nos próximos capítulos. Abraços!